Boa tarde, gente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula, tá? Nossa segunda aula de cálculo 1, nosso curso. Na aula anterior a gente introduziu as funções elementares e a gente parou nas funções racionais, tá? A gente abordou alguns temas importantes. Alguns desses temas eu já antecipei que vai aparecer na provinha de vocês, né? Na sexta-feira. Mas antes da gente iniciar nossas aulas, queria dar alguns avisos aqui para vocês. Algumas turmas não estão matriculadas no SIGA-A, ainda não aparecem ainda no SIGA-A. Por conta disso, pode ser que alguns de vocês ainda não tenham acesso, né, ao sistema. E aí, os alunos que não tiverem acesso ao sistema, à plataforma Moodle, esses alunos somente podem enviar a lista de exercício, que deve ser entregue até amanhã, por e-mail. Ok? Só os alunos que não tiverem acesso. Quem tiver acesso, envia pelo Moodle mesmo, tá? Essa lista deve ser enviada em um arquivo único. Não fiquem mandando mais de um arquivo, várias fotos, por exemplo, tá? Manda em um só arquivo. Pode ser PDF, Word, alguma coisa do tipo, tá? Reforçando a nossa provinha na sexta, nossa primeira prova do nosso curso, tá? As aulas de monitoria, que vai ter na sexta-feira e depois da aula de monitoria vai ter a prova, vão ser nas salas e essas salas serão mandadas ainda por e-mail para vocês, tá bom? Serão mandadas por e-mail. Amanhã nós vamos ter a nossa primeira oficina, ok? Vai ter a primeira oficina, lembrando que essa oficina não é obrigatória, mas vai ser de grande ajuda para vocês, porque ela vai ser sempre como uma espécie de revisão dos conteúdos que nós abordamos durante a semana. Então, olha só a oportunidade. Você tem aula segunda, tem aula quarta, quinta você vai ter oficina com os monitores. Eu acho que já foi até enviado por e-mail, né, pelo SIGA para eles, essas informações a respeito da oficina, né? Tá, já foi enviado para vocês sobre a oficina. Então, amanhã, essa oficina vai ser uma espécie de revisão do conteúdo que a gente trabalhou. Isso, aí as turmas vão ser enviadas por e-mail ainda para vocês, tá bom? Ok? Uma outra coisa, requerimento de segunda chamada. Em breve o cronograma vai ser disponibilizado, vocês vão ver qual é a data da segunda chamada. Vocês não vão fazer uma segunda chamada por prova. Eu faltei sexta, eu já vou fazer uma segunda chamada. Faltei na outra sexta, já vou fazer a segunda chamada. Não. Primeira coisa é que você vai mandar o requerimento e vai ver se ele vai ser deferido ou não. Tá bom? Se ele for deferido, aí você vai fazer uma certa prova de segunda chamada no futuro aí, tá? Então vamos lá. Então vamos para a nossa aula. Na aula anterior nós paramos nessa função aqui, olha. Nós paramos nessa função, tá? E aí o que eu falei dessa função que eu queria fazer era esboçar o gráfico dela, analisando o domínio dela, né? E aí nós resolvemos e nós vimos que o domínio dela são todos reais, menos esses pontos que anulam o denominador, menos 4, menos 3 e 3. E nós vimos que o gráfico dela é essa, porque quando a gente faz as simplificações, essa função fica como sendo a função afim do tipo x menos 1, né? Só que eu tenho esses pontos que não pertencem ao domínio da função. Então, no gráfico dela vai aparecer esses buraquinhos aqui. Ok? Vocês lembram disso, né? Que a gente trabalhou. Então, a gente parou nessa parte. Hoje a gente vai iniciar falando de funções potência. Tá? O que são funções potência? É toda função que pode ser escrita dessa maneira. F de x igual a x elevado a alfa. Esse alfa é uma constante. Tá? E a gente vai ver que essa constante ela varia nos reais. Então, para a gente considerar os casos, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar um n natural. Tá? Um n natural com exceção do zero. Então, se esse alfa for igual a n, ou seja, se esse expoente for um número natural, essa função f, na verdade, ela vai ser uma função polinomial. Né? Porque aí eu vou ter x elevado a 1, ou x elevado a 2, ou x elevado a 3, e assim por diante. Então, na verdade, ela vai ser uma função polinomial, como a gente já sabe, como a gente já conhece. Tudo bem?
Isso se esse expoente for natural. Agora, se esse expoente alfa for menos n, ou seja, menos o natural, na verdade ele já não vai ser natural, vai ser inteiro. Ok? Vai ser um inteiro negativo. Então, essa função já passa a ser uma função racional. Quando eu utilizo as propriedades da potência, né? Se eu tenho alfa elevado a... se eu tenho x elevado a menos n, então esse negativo, lembra que eu posso inverter a base, né? Então, fica 1 sobre x elevado a n. Tá? É claro que aqui o x tem que ser diferente de zero, porque senão essa divisão não vai fazer sentido para a gente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou ter uma função do tipo racional, que foi a última função que nós estudamos na aula anterior. Tá bom? Que é uma função que é uma divisão entre dois polinômios. Tá? Então, aqui já é uma função racional. Tudo bem até aí? Então, se alfa for natural, a função potência é uma função polinomial. Se alfa for natural negativo, né, um inteiro negativo, a função potência passa a ser uma função racional. Tá? Bom, e se alfa for igual a 1 sobre n? Se o alfa for um número racional. Aí, utilizando a propriedade da potência também, a gente pode transformar esse expoente, que é 1 sobre n, como uma raiz de índice n. Então, essa função já vai ser uma função do tipo raiz. Tá? Raiz de índice n. Se n for 2, raiz quadrada. Se n for 3, raiz cúbica. E assim sucessivamente. Belezinha? Recapitulando. Se alfa for natural, função polinomial. Se alfa for inteiro negativo, função racional. Se alfa for racional, função raiz, tá bom? Racional positivo aqui. Se alfa for um m sobre n, um racional, agora sendo que esse m pode variar nos inteiros, ou seja, esse m pode ser negativo também. Vai ser análogo ao item anterior. Você pode transformar em uma raiz, só que aqui o x vai ficar elevado a m, né? Você lembra daquela propriedadezinha x elevado a m sobre n, você transforma em uma raiz, tá? Raiz enésima de x elevado a m. Então, olha só, a gente variou o alfa nos naturais, nos inteiros, nos racionais, só falta quem? Os irracionais, né? E aí, se alfa for irracional, esse caso a gente vai deixar para trabalhar mais à frente, porque aqui, na verdade, já vou ter aproximações, e aí eu já vou tratar esse tipo de função como um limite. É uma função bem definida, mas a gente vai tratar como limite e só mais à frente a gente vai abordar esse tópico, tá? O tópico de limite. Mas a ideia principal das funções potências é essa. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a raiz quadrada de x, nesse caso aqui o alfa é meio. Né? O gráfico da função raiz quadrada de x é esse aqui. Ó. Tá? Qual é o domínio dessa função? Olhando só para o gráfico dela. Qual é o domínio dessa função? Os reais positivos. De 0 para frente. Certo? E de fato, porque a raiz quadrada só faz sentido se o x for maior do que ou igual a 0. Tá? Então, o gráfico dela só tem esse ramo aqui para a parte positiva do eixo x. E qual é a imagem dessa função aí? Os reais positivos também. Estritamente positivos? Não, pode ser 0 também, se o x for 0. Tá? Essa curva, ela cresce indefinidamente. Tá? O crescimento dela é mais lento, mas ela cresce indefinidamente. Tá? Por isso que a imagem dessa função também são todos os reais maiores do que ou iguais a 0. Tá? A função 1 sobre x a gente já viu na aula anterior. Eu desenhei no gráfico, né, que é essa hipérbole aqui. Né? Essa daqui a gente já conhece, deixa eu passar porque tem muita coisa hoje para a gente falar. Tá, função potência é isso, tá? E agora, esse tipo de função aí é um tipo muito importante, são as funções definidas por partes. Tá? Funções definidas por partes são funções que podem ser expressas algebricamente em mais de uma sentença. Tá bom? Por exemplo, essa função aí é uma função definida por parte. Observa que ela tem duas sentenças. E cada uma sentença que compõe essa função é condicionada a um certo intervalo para x, tá? X quadrado. Se x for maior do que ou igual a menos 1, e 1 menos x
se x for menor que menos 1. Tá, então, bora tentar esboçar o gráfico dessa função. Uma função definida por parte. Você vai trabalhar como se você estivesse trabalhando com duas funções separadamente. Olha o gráfico dessas duas funções separados. E depois você vê qual é a parte do gráfico dessa função de cima que você vai poder esboçar no gráfico da f mesmo. Que parte vai ser essa? Vai ser a parte só para x maior do que ou igual a menos 1. Certo? E essa outra função, só vou esboçar a parte para x menor do que menos 1. Tá? Bora olhar primeiro para essa. A função y igual a x ao quadrado, o gráfico dela é assim. É a parábola, certo? Um centro na origem. Essa daqui é a x ao quadrado. Só que eu quero ela a partir do x igual a menos 1. Quando x é menos 1, o y, a imagem do menos 1 pela função x ao quadrado é quanto? Quando eu pego menos 1 e jogo aqui, o y dá quanto? Dá 1. Então, a imagem dele é aqui, no 1. Então, essa parte da parábola não me interessa. Por quê? Porque eu quero que o x seja maior do que ou igual a menos 1. Então, tem que ser daqui para cá. Belezinha? Então, essa parte aqui não me interessa. E observa que bem aqui a bolinha é fechada, porque a desigualdade é fechada. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? E a outra função? A função y igual a 1 menos x é uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Como é que é o gráfico dela? Qual é a raiz dessa função? O zero dessa função? É x igual a quanto? 1. Né? Se eu boto x igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então, x igual a 1, ela passa aqui. E ela toca o eixo das ordenadas em qual ponto? No 1 também. Coeficiente linear. Então, ela passa bem aqui. No 1 aqui. Ó. É uma função polinomial do primeiro grau crescente ou decrescente? Decrescente. Então, ela faz isso aqui assim. Ó. Aí, bora olhar para esse cara. No menos 1, quando x é menos 1, quanto que é o y? Se eu coloco menos 1 aqui, o y vai dar quanto? 1 menos o menos 1. Vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, bem aqui, ó, é 2. 2. Então, o gráfico continua aqui assim. Só que eu quero que a f seja a função 1 menos x, se o x for menor que menos 1. Então, essa parte aqui não me interessa. Só me interessa daqui para cá. E observe que o intervalo é aberto. Então, bem aqui eu tenho que colocar uma bolinha aberta. Por quê? Porque o menos 1 não pertence ao domínio dessa função, desse ramo aí da função. Tá? E agora eu junto os dois gráficos em um só plano cartesiano. Então, quando eu juntar os dois gráficos em um único plano cartesiano, eu vou obter o seguinte. Ó. A partir do menos 1 vai ser a parábola. Então, vou marcar o menos 1 bem aqui. Ó. Menos 1 e 1. Fechada a bolinha. Ela faz isso aqui. Ó. Vai embora. E do menos 1 para lá, vai ser a função afim 1 menos x com a bolinha aberta aqui. Ó. Tá? Então, vem aqui no menos 1, vem aqui no 2, né, que é menos 1 e 2, bolinha aberta aqui e a reta. Pronto, esse é o gráfico dessa função. Belezinha? Pergunta, qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Observa que o x está definido para
maior do que ou igual a menos 1 e menor que menos 1, ou seja, ele varre todos os reais. Tá bom? Qual é a imagem dessa função? Qual é a imagem dessa função? Lembra como é para a gente identificar a imagem no gráfico? Você faz tipo uma projeção do gráfico no eixo Y. Então, se eu pegar o gráfico todinho e jogar ele para o eixo Y, todo o gráfico para o eixo Y, qual vai ser a imagem dessa função? Os reais não negativos, reais maiores do que ou iguais a zero. Tá? Vai ser daqui para cima. Toda essa parte aqui compreende a imagem dessa função. Tá? Então, anotando isso aqui, o domínio dessa função f são todos os reais e a imagem dessa função f são todos os reais positivos, né? Pronto. Tá? Incluindo zero. Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza. Então, esse é um exemplo de funções definidas por partes. O exemplo mais clássico de funções definidas por partes é o exemplo da função modular. Né? O que é o módulo de um número real? Módulo de um número real, x, ele é o próprio número se esse número for maior do que ou igual a zero, e é menos esse número se esse número for negativo. Isso aqui é a função modular. Tá bom? Em termos geométricos, o módulo de um número real te dá a distância desse número à origem da reta real. Então, por exemplo, está aqui a origem da reta. O módulo de 3 é 3. Por quê? Porque a distância do 3 até o zero é 3. E o módulo de menos 3 também é 3. Por quê? Porque a distância do menos 3 ao zero é 3. Estou falando de distância, que é um conceito positivo, digamos assim. Né? Então, por isso que o módulo de um número real, independentemente se esse número é positivo ou negativo, sempre será positivo. Tá bom? E o gráfico da função modular, como que é? Aí, olha só, a função módulo de x é a função x se esse x for maior do que ou igual a zero. A função x é a função identidade, que passa aqui no meio, ó. A bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano, né? Ela passa aqui. Só que eu quero só que ela seja a partir do zero. Então, é só essa parte da função afim, identidade, tá? E aí, para x menor que zero, a função módulo é menos x. Então, é a outra parte aqui, ó. É como se fosse esse V aqui, ó, com o centro na origem do plano, com o centro não, com a pontinha dele aqui, na origem do plano cartesiano, tá? Esse aí é o gráfico da função módulo de x. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo, né? Essa prova foi uma das provas mais fáceis que eu já consegui elaborar na minha vida. Então, aproveitem. Tá bom? Bom, tem outras funções aqui. Estão todas lá nas notas de aula, tá? Nossa segunda aula, que é sobre funções inversas, funções compostas e, se der tempo, transformações nos gráficos de funções. Mas vamos priorizar inversão e composição de funções. Tá bom? Para a gente falar de inversão de função inversa, nós precisamos primeiro saber o que é uma função injetora. Tá? Então, tem 3 tipos de funções que a gente precisa definir bem. O que é função injetora, o que é função bijetora, o que é função... Desculpa, vou falar na ordem. O que é função injetora, o que é função sobrejetora e o que é função bijetora. E só depois que a gente conhece o que é uma função bijetora, a gente define o que é uma função inversa. Belezinha? Tá? Então, o que é uma função injetora? Uma função é injetora se cada elemento da sua imagem corresponde a um único elemento do seu domínio. Se cada elemento da sua imagem se corresponde a um único elemento do seu domínio. Ou seja,
se elementos distintos do seu domínio possuem imagens distintas. Em símbolos, dizer que f é injetora significa dizer que se eu tenho dois valores diferentes no domínio dela, as imagens desses valores são diferentes. Alguém consegue me dar, antes de qualquer outra explicação, só com essa aí, alguém consegue me dizer alguma função que não é injetora? Se você entendeu o conceito de injetividade, você já tem condições plenas de me dizer um exemplo de alguma função que não é injetora. Função do segundo grau, muito bem. A função quadrática, ela não é injetora. Por quê? Vamos pegar a função y igual a x ao quadrado, mesmo que a gente estava trabalhando agora. Y igual a x ao quadrado. Para ser injetora, para a função ser injetora, o que tem que acontecer? Se eu tiver dois pontos diferentes do domínio dela, as imagens desses pontos precisam obrigatoriamente ser diferentes. E no caso da função quadrática, isso não acontece sempre. Se eu pegar, aqui é a x quadrado, se eu pegar o x igual a 1 e o x igual a menos 1, as imagens desses dois pontos é a mesma. Quando eu pego 1 e coloco aqui, o y dá 1. Quando eu pego menos 1 e coloco aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, o y também dá 1. Então, eu tenho dois pontos do domínio que possuem a mesma imagem. E isso quebra a definição de injetividade, função injetora. Tudo bem? Então, já respondendo a pergunta do nosso colega, a função módulo é uma função injetora? A função módulo de x, essa daqui, é uma função injetora? Não. Tudo bem? Eu consigo dois pontos que têm a mesma imagem. Belezinha? Alguma dúvida? Repito, com certeza. A ideia de função injetora básica é essa. Se você estiver trabalhando com uma função e você conseguir exibir dois pontos do domínio, dois valores de x diferentes, que possuem a mesma imagem, a função não será injetora. Tá? No caso da quadrática, eu estou exibindo dois pontos que possuem a mesma imagem. Então, ela não é injetora. Um exemplo de função injetora, professor, um exemplo simples. A função afim. A função afim, ela é uma função injetora. Se eu pegar essa função aqui, ó, essa reta, por exemplo, ela é uma função injetora. Ela continua indefinidamente para cima e para baixo. Eu nunca consigo dois pontos do domínio dessa função que tenham a mesma imagem. Para quaisquer dois pontos do domínio dela, as imagens desses dois pontos sempre serão distintas. Portanto, essa função é injetora. Beleza? Alguma dúvida? Agora, para a gente mostrar que uma função é injetora, utilizar essa informação, às vezes, não é muito saudável. E aí, em matemática, tem uma coisinha que a gente chama de contrapositiva. Alguém já ouviu falar disso? Sim ou não? O que é a contrapositiva de uma afirmação? A contrapositiva é a seguinte, ó. Se você tem uma implicação lógica, se A implica B, a contrapositiva diz o seguinte: se não B, então não A. Ou seja, trazendo para o nosso contexto, se o x1 é diferente do x2, se x1 é diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2, a contrapositiva que a gente geralmente usa para demonstrar que uma função é injetora é a seguinte: eu nego a minha tese, ou seja, se f de x1 for igual a f de x2, então aí eu nego a hipótese, chego na negação da hipótese. x1 vai ser igual a x2. Essas duas implicações, elas são equivalentes e, em geral, nós iremos utilizar essa daqui para mostrar que uma função é ou não injetora, que essa é muito mais fácil de ser usada. Tá bom? Porque mexe com uma igualdade. Por exemplo, dar um exemplo aí para ficar mais claro o uso dessa implicação lógica.
Olha só. Exemplo. Verifique se f de x igual a 2x mais 3 é injetura. É uma função afim, eu acabei de dizer que a função afim é injetura. Eu sei que ela é injetura, mas eu quero mostrar. Tá bom? Quero mostrar que ela é injetura. Então, como é que eu vou mostrar que ela é injetura? Eu vou usar essa afirmação, vou anotar ela aqui. X diferente de x2, f de x1 igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Ou seja, eu quero usar essa afirmação. Como é que eu vou fazer para usar ela? Eu vou chegar no seguinte, eu vou tomar 2 pontos do domínio e vou igualar as imagens desses 2 pontos pela função f. E aí eu vou fazer as minhas contas. Se em algum momento das minhas contas eu conseguir mostrar que o x1 é igual a x2, está provado que a função é injetura. Beleza? Então, olha só. Quando eu pego x1 e jogo aqui, quem que vai ser o f de x1? Vai ser 2x1 mais 3. Ok? Tudo bem? Igual. Quem que é o f de x2? Vou substituir lá. 2x2 mais 3. E aí eu vou começar a desenvolver essa continha e vou ver se chego nisso. Se eu chegar nisso, significa que a função é injetura. Beleza? Aqui a gente pode efetuar esse cancelamento. Então, eu vou ficar com 2x1 igual a 2x2. E aqui, simplificando tudo por 2, eu também posso efetuar esse cancelamento. Então, eu concluo que x1 é igual a x2. Então, olha só. Eu saí de f de x1 igual a f de x2 e cheguei em x1 igual a x2. Portanto, a função é injetura. Tá bom? Portanto, aí você escreve lá na tua prova. Portanto, f é injetura. Alguma dúvida? Tudo bem? E a função quadrática, professor? Como é que a gente pode mostrar que ela... No caso, eu já sei que ela não é, né? Mas como é que a gente pode mostrar que ela não é injetura? Por exemplo, vou pegar uma função aqui. Essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 5. Essa função ela é injetora? Bora verificar. O que eu vou fazer? Vou pegar um f de x1 igual a f de x2. Tá? E vou ver onde é que isso vai dar. Bora lá. Quem que é o f de x1? É quando eu pego x1 e jogo aqui. x1 ao quadrado mais 5. Igual f de x2. Quem é o f de x2? Joga aqui o x2. x2 ao quadrado mais 5. Tá bom? Posso cancelar o 5 com o 5. Então, ficou x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Só que, se x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, quando eu pego esse quadrado e jogo para o outro lado em formato de raiz, vai ficar uma positiva e uma negativa, sim ou não? Então, aqui, na verdade, o x1 é igual a mais ou menos o x2. Beleza? O x1 é mais ou menos o x2 nesse caso. Eu cheguei no que eu queria, somente x1 igual a x2? Sim ou não? Não. Se eu não cheguei onde eu queria, essa função é injetora? Não. Então, portanto, f não é injetora. E de fato, né? Se eu olhar para o gráfico dela, quem é a x ao quadrado mais 5, gente? Bom, a x ao quadrado passa aqui, né? A x ao quadrado só. A x ao quadrado mais 5, eu subo ela 5 unidades. Tá? Então, ela passa bem aqui, vamos supor que aqui é o 5. Ela faz isso aqui, ó. Essa é a x ao quadrado mais 5. Então, se eu tomar 2 pontos aqui, ó, um x1 aqui, um x2 aqui, esses 2 pontos, que estejam igualmente espaçados aqui, obviamente, esses 2 pontos possuem a mesma imagem. E essa função aí, ela não é injetora de fato. Beleza? Alguma dúvida? Tá tudo bem, gente? Vocês estão muito calados aí.
Olha, esse teste aqui, que é o teste da reta horizontal para funções injetoras, é um teste bem interessante, que te permite dizer se o gráfico de uma função, só pelo gráfico, se essa função é injetora ou não. Tá? O que esse teste diz? Ele diz assim, uma função real definida de A em R é injetora se e somente se nenhuma reta horizontal intercepta seu gráfico em mais de um ponto. Você tem um gráfico de uma função, você traça retas horizontais no gráfico. Se pelo menos uma dessas retas horizontais tocar em mais de um ponto o gráfico da função, essa função não é injetora. Por exemplo, esse daqui. Eu tracei, suponha que estou traçando infinitas retas aqui no gráfico dessa função. Alguma dessas retas tocou mais de uma vez esse gráfico, então essa função é injetora. Agora esse outro, o caso da quadrática. Tracei uma reta. Não precisa ser todas, basta uma, tá? Tracei uma reta. Tocou em 2 pontos? Tocou. Então ela não é injetora. Esse é o teste da reta horizontal para funções injetoras. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, eu não quero só que vocês decorem esse teste. Eu quero que vocês entendam o porquê que esse teste é verdade. O porquê que ele é verdade. Porque quando eu traço uma reta horizontal, que essa reta toca em mais de um ponto, isso significa para a gente que esses 2 pontos, ou 3 pontos, ou 4 pontos, quantas vezes a reta tocar o gráfico, mas nesse caso, esses 2 pontos possuem o quê? A mesma imagem. Então, eu tenho pontos diferentes que possuem a mesma imagem. Isso não pode acontecer em funções injetoras. Tá claro? Tudo bem? Posso passar? Beleza. Essa pergunta é importante. Podemos determinar um outro domínio para a função f de x igual a x ao quadrado, de modo que ela seja injetora. A função f de x igual a x ao quadrado, que a gente estava trabalhando, o domínio dela são todos os reais, sim ou não? Domínio da função f de x igual a x ao quadrado, se eu não estipulei nenhuma restrição, nenhuma condição, então o domínio dela são todos os reais. F de x igual a x ao quadrado, o domínio dela são todos os reais. Tá? Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: eu posso fazer o que a gente chama matematicamente de restrição? Eu posso fazer alguma restrição no domínio dessa função de maneira que ela se torne injetora? Ou seja, você consegue me dizer qual seria um possível novo domínio para a função x ao quadrado de modo que ela se torne injetora? Você consegue me dizer? Os reais não negativos. Né? Se eu pegar só essa parte da função quadrática, só esse ramo da parábola, esse ramo se torna o gráfico de uma função injetora. Tudo bem? Então, se eu pegar a f de x igual a x ao quadrado e dizer que o domínio dela são os reais não negativos, aí essa função passa a ser injetora. Ou seja, se você tem uma função que não é injetora, se você restringir o domínio dela de alguma forma interessante, você consegue transformá-la em uma função injetora. Tudo bem? No caso da função módulo, que nosso colega perguntou, por exemplo, se eu restringir o domínio dela só para os reais positivos, ou não negativos, ela passa a ser injetora. Tá bom? Alguma dúvida? Então tem que ter cuidado com isso, tá? Isso é muito importante, essa informação, tá? Bom, então essa é a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguns exemplos aqui para eu resolver. Não, daqui a pouco eu faço mais. Quando chegar em sobrejetora, tá? Função sobrejetora. O que é uma função sobrejetora? Uma função f de a em b é chamada de sobrejetora se a sua imagem é igual ao seu contradomínio. Aqui, com as funções reais, em geral, o contradomínio que a gente vai estar trabalhando são todos os reais. Tudo bem? Então, gravem isso.
Aqui, em geral, o contradomínio das funções que nós estaremos trabalhando são todos os reais, o contradomínio. Agora, se a imagem da função for exatamente igual ao contradomínio dela, aí a gente diz que a função é sobrejetura. A função f de x igual a x ao quadrado, definida de R em R, ela é sobrejetora? A função x ao quadrado, ela é sobrejetora? Sim ou não? Para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao seu contradomínio. Eu estou falando o seguinte, se eu definir as funções reais aqui, a gente vai pegar o contradomínio sempre igual aos reais, tá? Essa função, f de x igual a x ao quadrado, ela é sobrejetora? A gente já viu que ela não é injetora, mas ela é sobrejetora? Sim ou não? Quem é a imagem da função x ao quadrado? Bora olhar para o gráfico dela. Olha para o gráfico dela. Aqui é x ao quadrado. Quem é a imagem dela? São os reais, não negativos, reais do 0 para cima. Se eu pegar o gráfico dela e projetar aqui, ó, no eixo Y, ó, só essa parte aqui, ó, só essa parte daqui para cima vai ser a imagem da função. Tá? Isso aqui é a imagem da função f. Ou seja, a imagem da função y igual a x ao quadrado é o R mais. E quem é o contradomínio dela? Todos os reais. Ela é sobrejetora? Não é sobrejetora. A imagem é diferente do contradomínio. Tudo bem? Alguma dúvida? A função afim, ela é sobrejetora? Ela é. A função afim é, porque é uma reta que varre do R mais até o R menos, de cima a baixo. Então, a imagem dela são todos os reais e o contradomínio também. Então, a função afim, definida de R em R, ela é sobrejetora. A função quadrática, não. Mas a pergunta que eu faço é, eu posso restringir o contradomínio de forma que a função f de x igual a x ao quadrado se torne sobrejetora? Sim. Basta fazer o contradomínio ser igual à imagem. Nesse caso, basta eu pegar o contradomínio como sendo o R+. Aí ela passa a ser sobrejetora. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Em símbolos, dizer que a imagem é igual ao contradomínio é equivalente a dizer isso aqui. Para todo y que pertence ao conjunto B, que é o contradomínio da função, vai existir um x que pertence ao domínio da função, tal que o y é igual ao f de x. Ou seja, não pode acontecer algo desse tipo aqui, olha. Vou desenhar um diagramazinho aqui, ó. Conjunto A, uma função f, conjunto B. Algo desse tipo aqui, ó, não pode acontecer nas funções sobrejetoras. Por quê? Porque eu tenho um elemento aqui do contradomínio que não se relaciona com ninguém do domínio. A imagem dessa função é formada apenas por esses elementos aqui, ó. Essa daqui é a imagem da função. Eu tenho um elemento fora da imagem, não se relaciona com ninguém. Então, essa função, nesse caso, ela não é sobrejetora. Tudo bem? Aí, se tivesse um elemento aqui e se ligasse com aquele, aí agora a função seria sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio, o conjunto B, seria igual à imagem da função. Tá bom?
Ok? Então, esse diagramazinho ajuda a gente a entender legal o que é uma função sobrejetura, tá? E aí tem um teste da reta horizontal para funções sobrejetoras também, tá? Uma função real, f de a em r, é sobrejetura se somente se toda reta horizontal intercepta seu gráfico. Ou seja, se você traçar retas horizontais no eixo y, se tiver alguma reta que não toque o gráfico da função, essa função não será sobrejetura. Todas têm que tocar o gráfico da função. Tá? Exemplo, esse daqui, ó. Traço infinitas retas aqui, paralelas ao eixo x, né, perpendiculares ao eixo y. Todas as retas tocaram o gráfico dessa função. Então, essa função é sobrejetura. Tá? Essas daqui de cima tocaram o gráfico, mas teve essa daqui e outras, né, infinitas outras aqui para baixo, que não tocam o gráfico dela. Então, ela não é sobrejetura. Ok, gente, está claro o que é função sobrejetura? Alguma dúvida? Tudo certo, né? E essa pergunta aqui que eu já fiz logo no início, né? Podemos determinar um outro contradomínio para a função f de x igual a x ao quadrado, de modo que ela seja sobrejetora? Sim, né? Se eu assumir o contradomínio dela como a sua imagem, o R+, ela passa a ser sobrejetora a função x ao quadrado, tá? E aí a gente pula para o último tipo, que são as funções bijetoras. Né? O que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora. Se a função for simultaneamente injetora e sobrejetora, a gente diz que ela é bijetora. E aí, quando ela é bijetora, já a gente vai ver que ela assume função inversa. E a gente pode inverter essa função, tá? Teste da reta horizontal para funções bijetoras. Uma função real é bijetora se somente se cada reta horizontal intercepta seu gráfico em um único ponto. Ou seja, todas as retas têm que interceptar o gráfico e tem que interceptar somente em um ponto. Se isso acontecer, a função é bijetora, tá? Vamos fazer esse exemplozinho aqui? Esse exemplo da letra A a gente já fez, bem parecido com esse, né? Se eu te der essa função aí, função f de x igual a 2x mais 3, essa função, na letra A eu quero saber se ela é injetora. Vamos refazer, né? Para eu saber se ela é injetora, eu pego um f de x1 e igualo a um f de x2, sendo x1 e x2 pontos do domínio dessa função. E aí eu vou desenvolver a continha. Quem é o f de x1? 2x1 mais 3, igual f de x2, 2x2 mais 3. Tá bom? Esse 3 com esse 3 eu posso cancelar. Ficou 2x1 igual a 2x2. E esse 2 com esse 2 eu posso cancelar, ficou x1 igual a x2. Então, se f de x1 igual a f de x2 implica em x1 igual a x2, significa que essa f é injetora. Tá? Então, logo, f é injetora. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo bem? Sim? Agora, na letra B, eu quero verificar se ela é sobrejetora. Aí, para mostrar que é sobrejetora, eu vou voltar aqui no slide rapidinho, para vocês relembrarem. Para a gente verificar se a função é sobrejetora, olha só, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Ou seja, para todo ponto do contradomínio, tem que existir um x no domínio tal que esse y e esse x se relacionam pela função, ou seja, y é igual a f de x. Então, como é que a gente vai fazer? Nesse exemplo. O contradomínio dessa função, a gente, como eu já falei, a gente assume como todos os reais. Então,
seja um elemento do contradomínio dessa função, ou seja um y que pertence aos reais. Tá? Aí a gente vai fazer assim, ó. Temos o seguinte. Se esse y for igual, vou substituir o y no lugar do f de x. Se esse y for igual a 2x mais 3, e aí eu vou fazer essa continha e vou ver se eu consigo expressar o x em função de y. Vai ficar assim, ó. Y menos 3, vou passar o 3 para cá negativo, vai ser igual a 2x. E se eu pegar esse 2 e passar dividindo, o x vai ser igual a y menos 3 dividido por 2. Observa. Eu tomei um ponto do contradomínio da função e acabei de esboçar um ponto que se relaciona com esse y. A pergunta que eu faço, esse ponto x, que é y menos 3 sobre 2, ele pertence ao domínio da função? Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? Todos os reais, sim ou não? Sim ou não? Todos os reais. Esse x, quando o y pertence aos reais, esse x pertence aos reais? Sim. Tudo bem? Então, dado um y no contradomínio, eu encontro um x no domínio de forma que eles se relacionam pela função f. Logo, isso vale para qualquer y do contradomínio. Qualquer um. Eu não especifiquei qual é o y. Quando eu digo y pertence aos reais, pode ser qualquer y. Tá? Então, logo, f é sobrejetura. Tá bom? E a letra C é para dizer se ela é bijetura. Bom, se ela é injetura e se ela é sobrejetura, então ela é bijetura. E aí acaba, a letra C é a mais fácil. Tudo bem? Tá bom? Dúvidas? O gráfico dela é a reta, né? 2x mais 3. É uma reta aqui. Deixa eu esboçar. Uma função afim. Deixa eu anotar ela aqui. F de x igual a 2x mais 3. Ela toca o eixo das ordenadas em qual ponto? No 3. Coeficiente linear. 1, 2, 3. Ela é crescente ou decrescente? Crescente. Qual é a raiz dela? Iguala ela a 0, encontra o valor de x de cabeça. Menos 3 sobre 2, certo? Se eu pegar 2x mais 3 igual a 0, 2x vai ser igual a menos 3, passa para lá, x é igual a menos 3 sobre 2. Tá bom? Então, a raiz dela é o menos 3 sobre 2, menos 1,5. Então, aqui, menos 1, menos 2, menos 1,5, menos 3 sobre 2. Então, ela faz isso aqui, assim, ó. Tá? Esse é o gráfico dela, uma reta. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem, né? E essa aí? Verifique se essa função aí é bijetura. Essa função é bijetura? 2x mais 1 sobre x menos 1. Vamos lá, primeiro passo, verificar se ela é injetura. Então, o que eu faço? Mesma historinha. F de x1 igual ao f de x2. E eu vou desenvolver. Vou substituir o x1 no lugar do x. Então, vai ficar 2x1 mais 1 sobre x1 menos 1 igual a 2x2 mais 1 sobre x2 menos 1. Alguma dúvida até aí? Não? Agora eu vou desenvolver isso. Tem uma proporção aqui, eu vou multiplicar. Então vai ficar, ó, 2x1 vezes x2,
2x1 menos 1 dá menos 2x1. 1 vezes x2 dá mais x2. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Tudo isso igual. Agora vamos multiplicar assim. 2x2 vezes x1 dá 2x1 x2. X1 vezes 1 dá x1. Menos 1 vezes 2x2 dá menos 2x2. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tá bom? E aí efetua os cancelamentos. Ó, esse aqui eu posso cancelar com esse. O menos 1 eu posso cancelar com esse. Tá? Então aqui ficou menos 2x1 mais x2 igual a x1 menos 2x2. Beleza? Aí eu vou colocar x1 para o lado e x2 para o outro. Belezinha? Então vai ficar assim, ó. Vou passar o x1 para lá. Então, menos 2x1 menos x1 igual. Esse está aqui, eu vou deixar aqui. E esse que está positivo, eu vou passar para cá negativo. Menos x2. Tá? Quanto é menos 2x1 menos x1? Menos 3x1. Menos 2x2 menos x2? Menos 3x2. Esse menos 3 com esse menos 3 a gente pode cancelar. E a gente chega a x1 igual a x2. Então, eu saí daqui e cheguei aqui. Isso significa que a função é injetora. Tá? Então, f é injetora. Tudo bem? Alguma dúvida? Belezinha? É bonitinho, né? Isso. Agora, o outro. Se tiver dúvida, pergunta. Qual é a outra? Verificar se ela é sobrejetora. Como é que a gente faz? Eu pego um elemento qualquer do contradomínio e vejo se existe um elemento do domínio que se relaciona com ele. Tá bom? Então, seja um y que pertence aos reais, que é o contradomínio daquela função. Tá? Então, eu tenho o seguinte. Eu vou fazer o y igual ao 2x mais 1 sobre x menos 1. E vou ver se eu consigo esboçar o x em função de y, para eu verificar a cara do x e ver se ele pertence ao domínio da função. Por falar nisso, me diga, qual é o domínio dessa função? Os reais menos o 1. Sim ou não? Os reais menos 1, porque se eu colocar 1 aqui, eu zero o denominador. Tá? Então, bora lá. Esse cara que está dividindo, como eu estou nos reais menos 1, né? Esse cara que está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, vai ficar y vezes x menos y vezes 1 da y igual a 2x mais 1. Tá? Aí eu vou pegar esse 2x e vou jogar para lá. Então, vai ficar y vezes x menos 2x igual. Esse y negativo eu vou jogar para cá. Y mais 1. Tá bom? Eu vou pegar esse x e vou pôr em evidência. Y menos 2 igual a y mais 1. Tá? E aí, esse y menos 2, deixa eu repetir aquela última linha aqui. Esse y menos 2, que está multiplicando, quero isolar o x. Eu vou passar ele dividindo, sim ou não? Sobre y menos 2. Agora, bem aqui nesse passo, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque você não pode passar coisas assim dividindo do jeito que você quiser. Você pode passar esse y menos 2 dividindo aqui? Posso, mas com uma condição. Qual é a condição? Qual é a condição? Eu ouvi alguém falando. Não consegui identificar quem foi. Foi você, tia? Que está bem aí no meio? Foi?
Repete aí pra gente. Que? Perfeito. Meio ponto na prova. Tô brincando. Ela diz que o y tem que ser diferente de 2. E é exatamente isso. O y tem que ser diferente de 2. Por quê? Porque se o y for 2, eu vou estar dividindo pelo quê? Por 0. E eu não posso. Então, aqui a condição é que o y seja diferente de 2. Tudo bem? Aí agora, se o y for diferente de 2, esse x, que é y mais 1 sobre y menos 2, para x diferente de 2, esse x pertence aos reais menos 1, ao domínio da função? Pertence. Ok? Tudo bem? Então, preste atenção agora. Eu tomei um ponto no contradomínio e esbocei um x que se relaciona com ele pela função. Só que esse x, só vale essa relação entre o y e o x se o y for o quê? Isso significa que esse y igual a 2 está na imagem da função? Não está na imagem da função. O y igual a 2 está no contradomínio, mas não está na imagem. Deu para entender? Então, como y igual a 2 não pertence à imagem de f, então, a imagem é diferente do contradomínio da função. Logo, f não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, o domínio tem que ser igual, o contradomínio tem que ser igual à sua imagem. E aqui eu acabei de esboçar um ponto que está no contradomínio da função, são todos os reais, mas que não está na imagem dela. Portanto, essa função não é sobrejetora. Beleza? Se eu olhar para o gráfico dessa função, deixa eu desenhar aqui no GeoGebra esse gráfico rapidinho. Sobre x menos 1. Está aqui, ó. Esse é o gráfico da função. Observa. X igual a 1. O domínio dela são todos os reais menos 1. Passei essa reta vertical aqui no 1 para vocês verem que esses ramos aí dessa hipérbole, eles não tocam nessa reta. Por quê? Porque essa reta, esse ponto x igual a 1, não pertence ao domínio da função. Ok? Agora, se eu traçar aqui a reta y igual a 2, reta horizontal y igual a 2, observa que eles também não encostam nessa reta. Por quê, professor? Porque y igual a 2 não pertence à imagem da função. Como eu acabei de mostrar algebricamente. Beleza? Então, olhando para o gráfico, para ser sobrejetor, o que tem que acontecer? Eu traço todas as retas e todas as retas têm que tocar o gráfico. Se pelo menos uma não tocar, a função não é sobrejetora, que é o caso. Eu tenho a reta y igual a 2 que não toca o gráfico da função, portanto, ela não é sobrejetora. Alguma dúvida? Se a função não é sobrejetora, então ela já não é bijetora. E aí acabou o nosso problema. Beleza? Ficou claro? Beleza. Posso cobrar uma dessa na prova? Posso, claro que eu posso. Já estão preparados, já. Vocês já fizeram a lista de exercícios, gente? Já? Eu não ouvi nem 30% da turma dizer já aí. Ó, bora só ver mais esse exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 3. Essa função aqui. A pergunta que eu faço agora não tem muito a ver com essa ideia de injetividade, subjetividade, bijetividade. Mas eu quero saber, primeiro, me diga, qual é o domínio dessa função? Primeira coisa. Todos os reais. Ok.
o contradomínio são todos reais. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a imagem dessa função? Sem esboçar o gráfico. Ainda. Daqui a pouquinho a gente esboça o gráfico e aí fica bem mais fácil. Mas olhando só para ela, qual é a imagem dessa função? Hã? Do menos 3 para cima. Certo? Do menos 3 para cima. Olhando para o gráfico, que a gente tem é isso aqui, ó. Se fosse só a função x ao quadrado, seria assim, ó. Mas é a x ao quadrado menos 3. Esse menos 3 faz uma translação vertical para baixo. Então, eu desço 3 unidades. Então, 1, 2, 3. Então, ele faz isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Tá bom? Então, a imagem dessa função são esses caras aqui, ó. Daqui para cima. Beleza? Então dá para você identificar a imagem e funções dessa maneira aí, tá? Bom, e aí deixo como exemplo vocês fazerem esse restinho de questões aí. Injetora, sobrejetora e bijetora. A gente já fez algumas, tá? Deixa eu avançar para a gente falar de função inversa, tá? Função inversa. O que é uma função inversa? Bom, imagina que você tem uma função que é bijetora. Se essa função é bijetora, então a gente pode definir uma outra função que a gente vai chamar de função inversa, que traz o elemento y e se relaciona com o elemento x. Porque se a função é bijetora, o que acontece? Deixa eu fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem. Fazer um diagramazinho aqui. Pergunta que eu faço primeiro é a seguinte, ó. Essa função, esse gráfico, ela é injetora? Vamos recapitular a definição de injetora. Se eu tiver elementos diferentes no domínio, as imagens deles são diferentes. Responde novamente, essa função é injetora? Sim, é injetora. Tenho quaisquer dois elementos diferentes do domínio, esse se relaciona com esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, elementos diferentes são levados em imagens diferentes, portanto, essa função é injetora. Não seria injetora nesse caso aqui, ó. Se eu tiver elementos diferentes levados a uma mesma imagem, aí não seria injetora. Tudo bem? E esse caso aqui, ó. Não é nem função, muito bem, estão ligados, não é nem função, né? Beleza. Só para ver se vocês estavam atentos. Esse gráfico representa uma função sobrejetora? Não, por quê? Porque tem esse cara aqui que está sozinho aí, está fora da imagem da função. Tá? E agora? Agora é sobrejetora. Essa função é bijetora? Sim, porque ela é injetora e ela é sobrejetora. Ok, estamos entendidos quanto a isso. Agora, se essa função é uma bijeção, se ela é bijetora, eu posso definir a função inversa dela. Essa função pega esse elemento e leva nesse. Esse elemento leva nesse. Esse leva nesse e esse leva nesse. Eu posso definir uma outra função, que a gente vai chamar de f a menos 1, que é a inversa dela. O que a inversa vai fazer? Ele vai pegar esse elemento do contradomínio
e vai levar nesse elemento do domínio. Ou seja, o contradomínio da função f vai passar a ser o domínio da função inversa dela. Então, esse ela vai levar nesse, esse ela vai levar nesse, esse ela vai levar nesse, e esse ela vai levar nesse aqui. Então, a função inversa faz exatamente o inverso. Ela pega os elementos da imagem, do contradomínio da função, e relaciona eles com os elementos do domínio da função original. Tudo bem? E aí, se a f for definida de A em B, sendo bijetora, a f a menos 1 vai ser definida de B em A. Contradomínio da função f passa a ser o domínio da função f a menos 1, e vice-versa. O domínio da função f passa a ser o contradomínio da função f a menos 1. Tá claro? Alguma dúvida? Vou fazer só um item desse aqui, para eu poder falar de composição de funções. Senão não vai dar tempo. E aí, se der, lá no final da aula, eu volto e faço mais exercícios desse. Vou fazer o item A, que é mais fácil. Vou deixar o difícil para vocês. Não é? Mas depois eu faço esse, tá? Só porque eu preciso falar logo de composição, porque vai aparecer na tua prova também, né? Então, olha só. F de x igual a x ao cubo. Todo o assunto que eu estou dando, eu falo que vai aparecer na prova. Aí vocês devem se perguntar, sim, o professor disse que era só uma questão? Eu não disse quantos itens era essa questão, né? Mas estou brincando, só uns 3, 4 itens. Olha só, eu quero a inversa dessa função. Pergunta, essa função é bijetora? Bora ver. Vamos ver se ela é injetora. Pego f de x1 igual ao f de x2. Quem é o x1? F de x1 é x1 ao cubo. F de x2, x2 ao cubo. Então, se x1 ao cubo é igual a x2 ao cubo, x1 é igual a raiz cúbica de x2 ao cubo. Sim ou não? Então, x1 é igual a x2. Tá bom? Então, f é injetora. A x ao cubo é injetora. Tá? Agora, vamos ver se ela é sobrejetora. Pega um y do contradomínio dela. Então, y é igual a x ao cubo. Bora tentar isolar o x. Esse x, se eu passo para lá, ele vai ser igual a raiz cúbica de y. Observa, o y é real. E eu esbocei o x como raiz cúbica de y. Raiz cúbica existe para qualquer real? Sim ou não? Positivo e negativo? Sim. Então, esse x também pertence aos reais, que é o domínio dessa função. Portanto, essa função é sobrejetora. Ok? Se ela é injetora e se ela é sobrejetora, então ela é bijetora. E, portanto, ela é invertível ou inversível. Tá? Ela admite inversa. Como a gente calcula a inversa dela? Aí a ideia, a técnica para você calcular a inversa de uma função é simples. Se você tem a função, nesse caso, y igual a x ao cubo, você vai tentar escrever o x em função de y. Que, na verdade, a gente já fez aqui para mostrar que é sobrejetura. Né? Eu peguei esse cubo do x e joguei para o outro lado. Então, x foi igual a raiz cúbica de y. Tá? Então, x é igual a raiz cúbica de y. Então, quem que é... Aí, depois, para você escrever a f a menos 1, por convenção, a gente sempre escreve assim, f de x. Sempre a variável x, a gente diz que ela pertence ao domínio. Então, você vai escrever f a menos 1 de x, e onde tem y, você coloca x. Raiz cúbica de x. Então, essa daqui é a inversa da função x ao cubo. Tudo bem? Alguma dúvida? Qual é, de cabeça, qual é a inversa da função x ao quadrado? Hã? Aí você tem que ter cuidado com o que você vai responder. Primeira coisa que você tem que se perguntar, professor, essa x ao quadrado aí, o senhor está definindo ela como uma bijeção? Porque se ela não for bijeção, você não pode inverter. Então, se eu disser só x ao quadrado, você tem que primeiro perguntar quem é o domínio e quem é o contradomínio dessa função. Deu para entender a sutileza?
Porque eu sei que a x ao quadrado, se eu definir ela de R em R, ela não é bijetura. Mas se eu definir a x ao quadrado f de x igual a x ao quadrado, se eu definir ela de R mais em R mais, aí aqui ela é bijetura. Aí aqui ela admite inversa. Tem que ter muito cuidado com esses detalhes. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença, tá? E aí agora sim, agora me diga qual é a inversa da x ao quadrado nessas condições. Agora é a raiz quadrada de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá? Beleza. Então acho que ficou... uma propriedade importante antes de eu passar para a composição. Uma propriedade, eu acho que tem aqui no slide, uma propriedade importante, antes de eu passar para a composição, é essa daqui. É uma ideia geométrica para você olhar para os gráficos das funções quando uma é inversa da outra, tá? Se duas funções são inversas, uma for inversa da outra, os gráficos dessas funções, eles são simétricos em relação à reta identidade, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Um é o espelho do outro em relação a essa reta. Por exemplo, esse de vermelho é o gráfico da x ao cubo, que a gente acabou de fazer. E esse de azul é o gráfico da raiz cúbica de x. Observa que se eu traçar, não sei se tem, não tem um desenho aqui. Se eu traçar a reta aqui no meio, a y igual a x, um é o espelho do outro. Deixa eu ver se eu tenho uma animação aqui no GeoGebra, rapidinho. Acho que eu não... Não tenho aqui. Não tenho aqui. Infelizmente não tenho. Mas deixa eu desenhar aqui no gráfico, aqui no quadro, rapidinho. Olha só. Bora pegar esse exemplo. A x ao quadrado, quando eu defini ela como uma abjeção, o gráfico dela é esse aqui, ó. Y igual a x ao quadrado. Esse aqui, porque eu estou definindo de R mais em R mais, tá? Aqui ela é uma abjeção. A raiz quadrada de x, ela é assim, ó. Se eu traçar bem aqui assim, ó. Essa linha pontilhada é a identidade, y igual a x. O gráfico dessa é o reflexo do gráfico dessa em relação a essa reta. É como se essa reta fosse um espelho. Aí você pega esse gráfico e reflete ele em relação a esse espelho. Você obtém o gráfico da inversa. Então essa é uma maneira geométrica, uma ideia geométrica para você esboçar o gráfico da função inversa de uma função. Se você tem o gráfico de uma função, você espelha ele em relação a essa reta e você obtém o gráfico da inversa dela. Tá bom? Tá claro? E é exatamente o que acontece aqui, ó. Porque aqui eu não desenhei a retinha pontilhada aqui, tá? Mas esse gráfico em vermelho é o espelho desse gráfico em azul, em relação à reta y igual a x. Belezinha? Alguma dúvida? Vamos pular, tá, gente? Para a gente fechar e falar de composições de função. Então, na aula de hoje a gente já falou de inversão de funções, tá? Funções injetora, bijetora, sobrejetora, bijetora. E agora vamos falar de composição de funções. Olha só, considere duas funções. E essa primeira informação aqui é muito importante. Tal que a imagem de f é um subconjunto do domínio da função g. Essa aqui é a condição básica para você conseguir compor duas funções. A imagem de uma tem que estar contida no domínio da outra. Sem isso você não consegue compor. Tá? E aí eu vou dizer que a função composta de g com f, que é denotada assim, ó, g bola f, é definida dessa seguinte forma. É a g bola f de A em R, cuja regra é dada por essa igualdade aqui, ó. A g bola f de x é a g da f de x. Você pega a g de x e joga dentro... Desculpa, você pega a f de x e joga dentro da g de x.
Isso é composição de funções. Lembrando, você só pode fazer isso se a imagem da f estiver contida, for um subconjunto do domínio da G. Observa que eu estou pegando o f de x e estou substituindo no lugar do x da G. É exatamente isso que a gente está fazendo. Eu estou pegando toda a função f de x e estou jogando no x da G, ou seja, no domínio da G. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Tá? Isso, o resultado dessa operação, vai me dar a composição da função g com a função f, a g bola f. E o domínio da função g bola f é o seguinte, é todo x que pertence ao domínio da f, tal que f de x pertence ao domínio da g. Deixa eu fazer um esboço aqui para vocês, para ficar bem claro essa ideia. Olha só, imagina que aqui você tem um conjunto A, aqui um conjunto B e aqui um conjunto C. De A em B, você tem a função f. Então, a função f pega um elemento x do domínio dela e leva em um elemento da imagem dela, em um certo f de x. Certo? Agora, se a imagem... Aí vamos supor que a imagem da f é esse conjunto aqui, tá? Esse conjunto aqui é a imagem da f. E esse conjunto B é o domínio da função g. Então, a g, ela está definida de B em C aqui, ó. Tudo bem? Então, observa. A imagem da f está contida no domínio da G. Nessas condições, eu posso compor a G com a F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse F de X, vou jogar no domínio da função, que está no domínio da função G, e pela função G, ele será levado em um G de F de X. Tudo bem? E aí, ao invés de eu fazer esse passo a passo, eu faço isso aqui, ó. Essa é a G bola f. É exatamente esse diagrama aí, ele é bem ilustrativo para a gente entender como compor duas funções, tá? Pega um elemento do domínio da função f de x, ele é levado na sua imagem, na sua respectiva imagem. Se a imagem da função f de x estiver contida no domínio da função g, então a função g vai pegar esse f de x e vai levar na imagem dele pela função g, ou seja, a g da f de x. Tudo bem? E essa aí é a definição da composição da G com F. É a G bola F. Tá bom? E aí o domínio dela são todos os elementos que pertencem ao domínio da função F, tal que a imagem desses elementos pertence ao domínio da G. Por quê? Porque a imagem da F está contida no domínio da G. Tá? Já já eu falo dessa observação. Bora, ó, vamos olhar esse primeiro exemplo aí, ó. Vamos olhar esse primeiro exemplo. Seja f de x igual a raiz quadrada de x e g de x igual a x menos 1. Encontre a g bola f, ou seja, a composição da g com f. Vamos por parte. Deixa eu anotar aqui. Quem é o domínio? Eu quero compor a G com a F. Então, a F eu jogo na G. Então, a imagem da F tem que estar contida no domínio da G. Quem é a imagem, quem é o domínio da função f de x? Exemplo. F de x igual a raiz quadrada de x. G de x igual a x menos 1. Eu quero a G bola F. Tá. Então, vamos lá. Quem é o domínio da função f? Hã? Todos os reais maiores do que ou iguais a zero. Eu vou colocar até em notação de intervalos, tá? Do zero até mais infinito. Esse é o domínio da f. Tudo bem?
Quem é a imagem da F? Quem é a imagem da F? A imagem são os valores que y pode assumir, que a função pode assumir. Observa que raiz quadrada é sempre maior do que ou igual a zero, sim ou não? Então, essa função só assume valores maiores do que ou iguais a zero. Então, a imagem dela também é o intervalo de zero a mais infinito. Tá claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Agora, quem é o domínio da G? Da G. Quem é? Todos os reais, sim ou não? Vocês têm medo de errar, é? Não tem problema errar aqui, você não pode errar sexta. Aqui você pode errar à vontade. Tá? Então, o domínio da G são todos os reais. Tudo bem? Pergunta que eu faço. A imagem da F está contida no domínio da G? Sim. A imagem da F está contida no domínio da G. Sim. Olha só, essa análise nem sempre a gente vai fazer. Em geral, o que a gente faz? Você compõe logo, encontra logo a fórmula, a expressão da G bola F. Você não vai ficar fazendo sempre essa análise. Você pode fazer quando a questão te pedir e tal, e aqui porque eu estou querendo explicar detalhadamente para vocês, né, o conceito da coisa. Mas, em geral, você compõe logo e depois você olha o domínio da função composta, tá? Em geral, é isso. Tá, então, acabamos de observar que a imagem da F é um subconjunto do domínio da G. Então, eu posso efetuar a composição. Tá? Então, vamos calcular agora quem é a G bola F. G bola F de X. Tá? Que nada mais é que a G da F de X. Você pega a F de X e joga na G. Ou seja, quem é a G? Não é X menos 1? Então, onde tem X na G, eu vou substituir pela F de X. Então, no lugar desse X, eu vou colocar o quê? Raiz quadrada de X. Então, a G bola F é a raiz quadrada de X menos 1. Acabou. Essa é a composta da G com a F. Tudo bem? Alguma dúvida? E qual é o domínio da G bola F? Domínio da G bola F. Do zero a mais infinito. Reais não negativos. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. E essa daí, ó. Sejam f de x igual a x mais 1 sobre x e g de x igual a x mais 1 sobre x menos 4. Encontre a f bola g e o seu respectivo domínio. Essa daí a gente vai encontrar direto a fórmula. E depois a gente encontra o domínio. Tá? Aí é a f bola g. Tá, então vamos lá. Quem é a f bola g de x? É a f de g de x. Eu pego a g de x agora é o contrário. Lá era g bola f. Aqui é a f bola g. Então, pego a g e aplico na f. Ok? Então, como é que vai ficar? Aí, preste atenção. A g é essa. E vou pegar ela e aplico na f. Onde tem x na f, eu jogo a g. Tá? Então, aqui nesse x, vai ficar x mais 1 sobre x menos 4. Mais 1 sobre... Aqui no lugar desse x, eu vou jogar x mais 1 sobre x menos 4. E aí eu vou arrumar esse troço aí. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar x mais 1
sobre x menos 4, mais aqui 1 sobre isso, eu posso inverter isso aqui, né? Então, x menos 4 sobre x mais 1. Oi? Alguém me chamou? Voltar? Tá. Tá. A F é essa, a G é essa. Aqui eu quero a F bola G. Antes eu queria a G bola F. Agora é a F bola G. Então, quem é a F bola G? É a F da G de X. Ou seja, eu pego a G de X e jogo na F. Então, onde tem X na F, eu vou colocar a G. Então, onde tem X na F, eu vou jogar a G. Então, nesse X aqui, vai ficar X mais 1 sobre X menos 4. Mais 1 sobre, onde tem X aqui, eu vou jogar a G. Então, X mais 1 sobre X menos 4. 1 sobre X mais 1 sobre X menos 4. Tá? Aí aqui eu repeti. E aqui, como eu tenho uma divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida, né? Então, ficou x menos 4 sobre x mais 1. Tá claro? Que horas são? Tá. Ok? Vamos continuar. Então, aqui vai ficar x mais 1 sobre x menos 4, mais... Opa, estou repetindo sem necessidade. O que a gente vai fazer aqui, na verdade? Tira o mínimo, né? X menos 4 vezes x mais 1. Tá bom? Multiplica os denominadores. E aí faz aquele joguinho, né? Esse dividido por esse dá x mais 1. E aí você multiplica x mais 1 vezes x mais 1. Então dá x mais 1 ao quadrado. Mais esse dividido por esse dá x menos 4. X menos 4 vezes x menos 4 dá x menos 4 ao quadrado. Tudo bem? Aí, aqui, bora desenvolver esses quadrados aí, usando produto notável, né? Só relembrando. Relembrando, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Lembra disso? Se não lembrar, basta que você pegue o A mais B e multiplique pelo A mais B. E faz a distributividade. Olha, A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B dá AB, B vezes A dá BA, ou AB, mesma coisa, e B vezes B dá B ao quadrado. Então, isso aqui fica A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, se você não lembra da formulazinha pronta, você pode desenvolver e achá-la, tá? Então, esse é o quadrado da soma de dois termos. E o quadrado da diferença de dois termos é a mesma coisa, só que bem aqui é um menos. 2AB mais B ao quadrado. Aqui é um menos, tá? E para você demonstrar, basta fazer isso também. Tá bom? E a diferença de quadrados, só para aproveitar, isso aqui é o mesmo que A mais B vezes A menos B. Esses produtos notáveis a gente usa muito aqui em cálculo. Principalmente quando a gente começar a usar limite. Quando a gente começar a trabalhar limite, tá bom? Tem esses e tem outros, tá? Mas esses são os três principais que a gente mais usa. Mas às vezes a gente usa outros. Tá. Então, bora desenvolver aquele fator usando os produtos notáveis aí, tá? Então, a F bola G de X vai ser igual. Aí bem aqui, ó, é x mais 1 ao quadrado. E aqui é x menos 4 ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado é o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Usando aquele primeiro produto notável que eu coloquei no quadro anterior. Alguma dúvida até aí? Estou indo rápido? Não? Tá bom? A velocidade? Beleza. Se eu estiver indo rápido, vocês gritam aí. Mais x menos 4 ao quadrado. Então, quadrado é a diferença. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido. Aí aqui, ó, é um produto. Eu vou deixar assim. Vou deixar assim de maneira esperta. Não vou mexer. Não vou mexer. Vocês vão já entender o porquê que eu não vou mexer.
Então aqui vai ficar x² mais x² dá 2x². Aqui eu tenho 2x. E aqui eu tenho menos 8x. 2x menos 8x, menos 6x. E aqui eu tenho 1 mais 16, 17. Sobre x menos 4 vezes x mais 1. Então essa daqui é a expressão da f bola G de x. Tá? E aí uma das coisas que a questão pediu foi o domínio dela. E aí de maneira esperta eu não mexi no denominador. Por quê? Porque olhando para o denominador, eu sei que o domínio serão todos os reais, menos quem? Quem eu coloco aqui que vai zerar? 4. E quem eu coloco aqui que vai zerar? Menos 1. Então vou colocar na ordem. Menos 1 e 4. Então esse é o domínio da função f. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Gostaram? É bonitinho, né? É legal essa parte. Posso passar? Temos 5 minutos ainda. Olha essa proposição importante. Ela diz o seguinte, ó. Considere uma função f de a em b e a inversa dessa função. Ou seja, a f é invertível. Tá? E a inversa dela. Então, se eu pegar a g, que é a inversa dela, se eu pegar a g e nessa g aplicar a f de a, o resultado é a. É como se você fizesse o seguinte, ó. Preste atenção. Onde é que eu posso apagar aqui? Está aqui a f. O que a f faz? Ela pega o a e leva no f de a. Isso é a f. A g faz o inverso. Certo? Ela pega o f de a e leva no a. Então, se eu pegar a g e aplicar o f de a nela, o resultado vai ser o a. É como se eu saísse daqui para cá e depois voltasse. É isso que a composição faz. Eu pego o elemento a do domínio da f, levo na imagem dele, que é o f de a, e aí a g faz o contrário. A g desfaz o que a f faz. É esse o papel da função inversa de uma função. Ela desfaz o que a função faz. Então, a f fez o quê? Ela pegou o a e levou no f de a. E a g, ela pega o f de a e joga no a. Então, se eu aplico a f de a na g, o resultado é a. Tá claro? Alguma dúvida? Beleza. E a outra coisa também a outra regrinha é análoga. Se eu pegar a f e nela eu aplicar a g de b, que é a inversa da f, o resultado dá a b. É porque uma é a inversa da outra. Então, uma pega esse elemento e leva nesse. E a inversa pega esse e volta nesse elemento. Tá bom? Por isso que quando o domínio e o contradomínio da função f são todos os reais, a g da f de x é igual à identidade. Essa propriedade é muito importante. Tá? Se você tem duas funções, uma inversa da outra, você pega a função e aplica ela na sua inversa, ou seja, se você compõe uma função com a sua inversa, o resultado sempre vai dar a função identidade. Tudo bem? Por conta dessa propriedade. Uma desfaz o que a outra faz. Tá claro, gente? Com alguma dúvida? Olha só, na próxima aula a gente vai falar de transformações no gráfico. Não deu para falar, mas essa parte não vai estar presente na prova de vocês, tá? Até essa parte de composição vem na provinha de vocês aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até segunda-feira. Na verdade, até sexta-feira na prova de vocês, tá? Um abraço.